Bom, o assunto que nós iremos compartilhar hoje, a palavra que eu quero compartilhar com você, o nome da palavra é O Sangue Fala. Talvez eu já ouvi muitas expressões, algumas pessoas, elas citam, olha, o sangue de Jesus tem poder, mas às vezes nós tratamos sobre esse assunto de uma maneira muito leviana. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre o sangue fala. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, o texto base, está escrito no livro de Hebreus capítulo 12, verso 24. Hebreus capítulo 12, verso 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 24, está escrito assim, ó. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa. Ó Deus, a Tua palavra que pode mudar a nossa história. Nós estamos abertos para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Ó Deus, que não seja um homem falando, mas que seja o Senhor usando um homem e compartilhando as riquezas, o tesouro, ó Pai, escondido na Tua palavra. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é aquele que encobre certo conhecimento, mas a glória dos majestosos é descortinar e descobrir, e é isso que nós queremos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, com esse entendimento, nós abrimos o nosso coração para recebermos, queremos ter ouvidos para ouvirmos, olhos para vermos as riquezas espirituais e sermos transformados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala de coisas que são superiores. O sangue de Jesus é superior ao sangue de Abel. E talvez ao falar sobre isso você fique perguntando, mas o que significa o sangue de Abel? No livro de Gênesis, capítulo 10, capítulo 4, verso 10, ele vai compartilhar conosco aí. Gênesis capítulo 4, 10, está escrito assim, ó. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que Abel deu a Deus uma oferta e essa oferta foi aceita. E Deus honra Abel pela sua oferta. Abel deu a primícia, deu o melhor para Deus. A Bíblia diz que Caim ficou completamente indignado com inveja. A inveja tinha tomado o coração de Caim. E ele então decide matar o seu irmão. E Deus então vem conversar com Caim e pergunta, cadê o teu irmão? E Caim, ao invés de se arrepender, Caim diz, olha, porventura, eu sou tutor, eu sou aquele que estou guardando meu irmão, eu sou babá do meu irmão. Ou seja, ele deu uma resposta errada. Você sabe que todas as vezes que Deus nos pergunta algo, Deus ele já sabe de toda a verdade. O que Deus está esperando é um coração contrito, um coração quebrantado na presença dele. E aí a Bíblia diz então que o sangue de Abel está clamando diante de Deus. E esse sangue está clamando o quê? Está clamando vingança. Está clamando juízo. E sabe, irmãos, é justamente isso que está acontecendo com a humanidade. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, todas as vezes que o homem não conhece o sangue que é superior ao sangue de Abel, o que lhe aguarda é o sangue da condenação. Há dias atrás eu fui em uma célula, e quando eu cheguei na célula, eu me deparei com uma jovem, e ela estava completamente angustiada, assim debaixo de muita ansiedade, e ela então estava se cortando, e assim na hora o Espírito Santo falou para mim, que aquela ansiedade que estava muito forte no coração dela, era um medo da consequência dos seus atos errados. Ou seja,
é o sangue de Abel que está clamando diante do Senhor. E esse sangue então está clamando por justiça. Aquilo que nós fizemos de errado está clamando diante do Senhor. Mas o interessante é que a Bíblia diz que existe um sangue que é superior ao sangue de Abel. E que sangue que é esse? É o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele também está clamando diante de Deus. Mas o sangue de Jesus não está clamando por condenação. O sangue de Jesus está clamando por perdão. Está clamando por perdão. E é por meio do sangue de Jesus que nós recebemos perdão. E essa é a maior mensagem do Evangelho. É a mensagem do perdão. Por meio do sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Nós precisamos meditar acerca do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, que é um sangue que é superior ao sangue de Abel. Por meio do sangue de Jesus, há remissão de pecados. Hoje nós entendemos que o maior desafio para as pessoas dentro das igrejas é o desafio de nascer de novo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que elas são apenas simpatizantes da fé. Elas ainda não tiveram experiência com o sangue de Jesus. Elas ainda não se sentem completamente perdoadas. E se elas não se sentem perdoadas, elas ainda não tiveram a experiência do novo nascimento. Então tem muitas pessoas que elas sim frequentam cultos, que elas ouvem a palavra, aprenderam alguns versículos bíblicos, mas ainda não tiveram experiência profunda com o sangue que é superior ao sangue de Abel. São pessoas que vivem ainda debaixo de cativeiros, de condenação, ficam se condenando. Mas sabe, quem teve uma experiência com o sangue do Cordeiro e vivem debaixo de condenação, são pessoas que estão rejeitando o grande e alto preço que Cristo pagou por nós. Tem gente que desconsidera o alto preço que foi pago por nós. A Bíblia diz que quando a nação de Israel estava saindo, na verdade, antes de sair, a última praga, foi escrito da seguinte forma: o Senhor deu uma orientação, e a orientação foi essa: olha, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue, vão colocar nos umbrais das portas, e o espírito da morte vai passar a noite, e todo filho primogênito vai morrer, exceto as casas aonde tiverem o sangue nos umbrais das portas e das janelas. Naquela noite, tinha famílias que estavam com medo da morte, de perder os primogênitos. Mas também tinha famílias que estavam confiantes, crendo que o espírito da morte não entraria naquela casa. E a base da confiança daquelas pessoas não era o procedimento delas, mas era o sangue que era o selo da proteção. E o sangue então estava nos umbrais da casa daqueles que eram confiantes e daqueles também que estavam com medo. E na noite em que o anjo da morte passou, para surpresa de todos, aonde tinha sangue, não houve morte. Ainda que em algumas casas tinha pessoas que estavam com medo. Em outras casas tinha pessoas que estavam corajosas e confiantes. Mas quando o anjo da morte veio, ele não estava olhando para o nosso comportamento. Ele não estava olhando para o nosso medo, ou talvez pela nossa coragem. O anjo da morte olhou e percebeu e viu o sangue. E o sangue que é a certeza da provisão de Deus.
E é justamente isso que acontece também conosco. Nós somos aceitos diante de Deus, não é, fundamentado no nosso comportamento, mas é fundamentado no sangue que tem, um sangue que é superior, que é o sangue do Cordeiro, é o sangue que está clamando diante de Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse sangue é poderoso, e é por meio do sangue que nós recebemos fé. Se você não crê no sangue do Cordeiro, você vai viver debaixo de condenação, e você não vai ter fé para receber as coisas de Deus. Tem muita gente que está com a sua vida travada, porque elas vivem debaixo do medo, dizendo: eu não mereço, eu não fiz por onde. Mas eu quero que você entenda, você não vai receber por causa de você, não é por causa da sua obra, mas é pelo sangue que está clamando diante de Deus, que é um sangue que é superior ao sangue de Abel. É o sangue do perdão, é o sangue da proteção, é o sangue que restaura a mente, que restaura a alma, que restaura o coração, que restaura a dignidade, que faz de você uma nova pessoa. Esse sangue é poderoso. É por meio do sangue que você vence o fardo pesado. É por isso que Cristo disse: olha, venham a mim e deposite diante de mim o fardo pesado, o jugo, a condenação. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Mas quantos de nós temos vivido debaixo de muita ansiedade, atropelado, a cabeça parece cheio de informações. Por quê? Porque nós temos avaliado a nossa vida de acordo com aquilo que nós temos feito, e temos às vezes desprezado o alto preço do sangue que é superior, que é o sangue de Jesus. O sangue de Abel clamava por vingança, o sangue de Jesus clama por perdão. O sangue de Abel pedia justiça contra o culpado, o sangue de Jesus declara justificação para o culpado. Hoje eu tenho algo a dizer a você: já não haverá mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não haverá nenhum intento contra você. Se Deus é por você, quem será contra você? A grande verdade é que uma dívida não pode ser cobrada duas vezes. Havia uma dívida que era contra você, mas agora essa dívida foi paga. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4, 10. Está escrito: e disse Deus: o que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eu vejo algumas pessoas hoje, eles ainda estão fundamentados no sangue que é o sangue de Abel, e elas então estão clamando por vingança. Há tempos atrás eu participei de uma reunião de pastores aqui em Barretos, e ao chegar nessa reunião, começou o período da oração, e eu via eles orando, eles dizendo o seguinte: Deus, pega o Alexandre de Moraes, Senhor. E aí vinham com o mesmo espírito, que era o espírito da vingança. Eu lembrei de Jesus, quando ele chega em uma certa cidade, as pessoas rejeitam Jesus, e aí João, que era o discípulo do amor, ele fala para Jesus: Senhor, eu poderia muito bem orar para o fogo vir e consumir toda essa cidade. Eles te rejeitaram, Jesus. Jesus olha para João e diz: João, você ainda não descobriu de qual espírito que eu sou? Eu não vim julgar o homem, eu não vim condenar o homem, eu vim para salvar e libertar o homem. E é esse sangue hoje que está clamando. É por isso que o evangelho é chamado de o evangelho da boa notícia. O apóstolo Paulo ousa dizer que o evangelho que é compartilhado
é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quando você crê no grande perdão, no sangue de Jesus que foi derramado, isso gera um poder para transformar a sua vida. E sabe, o que eu estou ensinando para você, estou compartilhando com você, é algo que só pode ser compreendido de uma maneira espiritual. O Espírito Santo tem que abrir os seus olhos, porque parece que é algo muito simples. E sim, é algo simples, mas é algo muito profundo. Sabe, então nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem debaixo de um cativeiro de muita condenação. Por quê? Porque elas ainda não conhecem o poder do perdão. E sabe, quando nós entendemos que fomos perdoados, algo poderoso acontece com você. A Bíblia diz que quando você crê, entende o poder desse sangue que fala, o amor de Deus é compartilhado ao seu coração. Nós recebemos o verdadeiro amor. É um Deus que decidiu te amar antes de você se arrepender. Lá no livro de João, capítulo 3,16, os irmãos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo também diz que Ele nos amou antes mesmo de nós nos arrependermos. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos perdoados, aí, meu amigo, seu coração é transformado. E agora você está qualificado para amar outras pessoas, amar a obra de Deus, ter intimidade com Deus. Ninguém vai ter uma intimidade com Deus genuína se ele não entende o poder do perdão. Então é muito perigoso. As pessoas, elas sempre querem condenar o rebanho, mas a mensagem do Evangelho, essa mensagem de um sangue que é superior, de um sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica. A grande obra poderosa aconteceu lá na cruz. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus justo, sim ou não? Deus é justo, e como Deus justo, Ele precisa ser fiel à sua palavra. E Deus havia falado para o homem que no dia em que o homem comesse do fruto do bem e do mal, o homem deveria morrer. Agora Deus é inimigo da humanidade, não porque Ele quer, mas porque Ele é justo. Deus não pode se relacionar com o homem sem matar o homem. Então o que Deus faz? Deus então estabelece um princípio, que é o princípio do substituto. E aí o homem, quando ele queria se relacionar com Deus, ele trazia um animal perfeito. Aquele animal ia substituir o homem lhe confessava os seus pecados, trazia para o sacerdote, ele sacrificava o animal, e aí o homem durante um ano tinha os seus perdões perdoados. E esse animal representava a Jesus, que haveria de vir. E agora, quando Jesus vem, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro perfeito. Ele iria morrer de uma vez por todas. E algo que é muito poderoso é que o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nós não conseguimos dimensionar na nossa mente. Irmãos, para um pouco para pensar comigo. Deus entrou no tempo há mais de 2025 anos atrás. E quando ele entrou no tempo, ele morreu por toda a humanidade. Aqueles que tinham vindo antes dele e aqueles que ainda haveriam de vir. Quando o seu sangue foi derramado de uma vez por toda, ele te perdoou de todos os teus pecados. Algumas pessoas dizem: pastor, e os pecados que eu ainda vou pecar? Já estão perdoados. Você foi plenamente perdoado. Pastor, eu não concordo. Então qual que é a teoria que você concorda? Porque é o seguinte: quando Cristo morreu, Ele nos perdoou de uma vez por todas. Jesus não vai ficar morrendo sempre, porque o seu sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então quando Ele nos perdoou, Deus estava te vendo e Deus estava me vendo. E Deus estava vendo até as pessoas que veio antes, porque na verdade, no livro de, não sei se é no livro de Apocalipse, que fala que o Cordeiro que morreu
lá antes da fundação do mundo. E o interessante é que quando Adão peca, ele faz para ser uma roupa de figueira, sim ou não? Aí o sol vem, queima aquela roupa, e aí de repente Deus faz uma roupa de pele de animal para Adão e Eva. Para fazer essa roupa, não foi uma mágica que Deus fez, não. O animal morreu, apontando para o cordeiro que estava salvando Adão e Eva, representando o cordeiro de Deus. Então, através desse cordeiro que estava simbolizando, tipificando a Cristo, Cristo veio. E agora o seu sangue derramado na cruz liberta toda a humanidade. E quando nós cremos nesse poder do sangue que é superior ao sangue de Abel, porque agora esse sangue está clamando diante do trono de Deus, perdão para os homens. Quando os homens recebem esse perdão, agora você pode receber de Deus salvação, você pode receber de Deus amor, e você também pode receber de Deus todas as dádivas do Espírito Santo. Ninguém vai ter fé para orar pelo enfermo se não crer no poder do sangue. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vão falar: eu não estou preparado o suficiente, eu não li a Bíblia o suficiente, eu nem sei citar os versos que falam sobre cura divina, então Deus não vai me usar. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão olhando para si. Mas quando nós entendemos que tudo que nós recebemos, o recebemos por causa do poder desse sangue que fala, nós então podemos ter uma vida saudável. Por meio desse sangue é que faz sentido a vida cristã. É por isso que Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque foi Ele quem se entregou na cruz. Foi o seu sangue que foi derramado na cruz. E por meio dessa cruz há uma grande substituição. E sabe, Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho antes, nos entregou. O que ele vai negar para você? O que vai ser demasiadamente grande para Deus? Se ele deu a mim e a você o sangue do seu filho. Quem tem o sangue do filho tem toda a provisão dos céus. Deus nos colocou na posição de herdeiros de Deus. Tem algum herdeiro aqui? Deixa eu ver a cara do herdeiro. Sabe, eu não sei como que você chegou aqui nesse dia, essa noite. Talvez você teve um atritozinho em casa com a esposa antes de vir. Vocês se beliscaram um ao outro. E ao chegar aqui você fala assim: poxa vida, como que eu vou levantar as mãos para os céus e vou adorar a Deus, sendo que eu não me controlei, não tive o domínio próprio? O que é isso? É o espírito da condenação. Irmãos, eu fui jogar futebol essa semana, na verdade, ontem. Eita, mas eu fiquei com raiva. Tive umas ovelhazinhas lá que esqueceu de Deus. Se tornou filho de Faraó. Aí deu vontade de dar um soco ungido no meu irmãozinho. E aí o que acontece? Embora você seja homem, e eu também, e você às vezes ultrapasse as suas emoções, quando você olha para o sangue do Cordeiro, seu passado tem que ir para o mar do esquecimento. Nós não pedimos perdão para Deus para sermos perdoados, porque nós já somos perdoados, Paulo. Nós pedimos perdão para Deus para vencer o acusador. E diz o seguinte: o sangue do Cordeiro já me limpou, já me restaurou. Você precisa dessa ferramenta.
Porque na verdade o diabo vai usar pessoas para te ofender, para usar palavras de destruição a você, para te condenar. Mas você tem que olhar para o sangue e falar o seguinte: meu comportamento não tem a ver com a minha identidade. A minha identidade é que eu sou filho. Às vezes eu tenho alguns comportamentos que não é compatível com a minha nova natureza, que é a natureza do Filho de Deus. Quando nós entendemos que nós somos perdoados, nós então podemos ser mais apaixonados pelo Senhor. Quanto mais revelação nós temos, mais a vida cristã vai ser leve. Pode estar me entendendo? Eu gosto muito de falar do livro de Lucas, capítulo 7, verso 47, quando fala daquela mulher que era uma prostituta que lavou os pés de Jesus, e aí um dos fariseus, chamado Simeão, ele então diz: Senhor, na verdade ele pensa, estava pensando e já julgando a Jesus, e também aquela mulher, ele estava pensando consigo: olha, se realmente esse cara é Deus, como ele diz que ele é, ele não iria permitir que essa mulher lavasse os seus pés. Jesus então olha para aquele homem e diz: olha, suponhamos que o dono de uma dívida venha cobrar aqui duas pessoas, um deve R$50, outra R$500.000, os dois são perdoados. Qual dos dois você acredita que se sentirá mais perdoado? Mas, Senhor, obviamente aquele que a dívida era maior. Ele então diz: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. As mesas do Oriente eram mesas baixas. Não sei se você sabe, uma mesa normal, ela tem 80 de altura. Então assim, a mesa no Oriente, ela provavelmente teria aí uns 40 de altura. Então eles sentavam e os seus pés ficavam bem próximos do alimento. Então era comum que o dono da casa, o anfitrião, recepcionasse os seus visitantes lavando os pés. Que não foi o que aconteceu com Jesus, mas a Bíblia diz que aquela mulher se sentia muito perdoada, por isso que ela muito amava. Então, o segredo bíblico é: quanto mais eu me sinto perdoado pelo Senhor, quanto mais eu recebo do perdão, mais intimidade eu vou ter com o meu Deus, mais eu vou me entregar. Nós estamos crescendo como igreja, amém? E líderes vão ser levantados nesse ano. Mas uma das coisas que eu tenho observado para levantar algum líder é se esse líder entendeu o perdão de Deus. Porque tem alguns que eles vêm achando que eles estão oferecendo demais para a igreja. Eles acham que eles são muito talentosos, são bons demais, são reprovados diante de Deus. Agora, quem que Deus aceita? Aquela pessoa que se sente no lucro, que se sente privilegiada de servir ao Senhor, que se sente tão amada que tudo que ela faz é pouco. E tem que parecer que essa pessoa não cansa na obra de Deus. Ela quer fazer isso, quer fazer aquilo. E por que ela quer fazer? Porque Deus, ela recebeu o perdão. Eu lembro que nós fizemos um encontro com Deus. E nesse encontro uma irmã participou. E essa irmã tão preciosa, inclusive ela faltou hoje. Acho que ela está esquecendo, tem que voltar para o primeiro amor. E essa irmã então, depois que ela participou do encontro, ninguém pediu para ela. E ela disse: pastor, eu vou fazer sabão líquido e vou vender à vizinhança. E todo o recurso eu vou dar para a igreja, para ajudar a igreja. Irmãos, ninguém pediu isso para ela. E ela fazia isso. E aí depois ela vinha e trazia um recurso para a igreja, para pagar aluguel, as coisas. E não sentia pesado e nem ameaçada, sabe? Ninguém falou para ela fazer isso. Mas quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, nós precisamos meditar, conhecer acerca do poder do sangue que fala. Esse sangue é o sangue que nos protege. A proteção da sua casa vem por meio do sangue do Cordeiro. Há tempos atrás, eu fiquei pensando assim:
Tá gravando, não podia nem falar isso, mas eu vou falar. Fiquei pensando, poxa vida, sabe aqueles ataques que você tem? Tem 3 mulheres em casa e tem uma criança de 4 anos. Eu preciso proteger a minha filha, as minhas mulheres e meu filho. Tem que comprar alguma arma para proteger. E aí o Espírito Santo falou para mim: se o Senhor não guarda a casa, em vão o guarda está cuidando da sentinela. Então, assim, a grande verdade é que é o Senhor quem vai te guardar. O sangue nos protege. O sangue, sabe, eu acredito, irmãos, inclusive tem um testemunho de uma senhora, mulher de Deus, acho que está na internet também, de uma senhora, e ela então tinha que ir para um local à noite, e ela não tinha transporte, tinha que ir a pé. E aquela mulher então falou assim: Senhor, tantos malandros, tantos traficantes aí na rua, mas eu preciso fazer essa obrigação. E ela então orou ao Senhor. E aí de repente essa senhora, ela ia passando e disse que os traficantes, os malandros, toda vez: olá, olá, tudo bem? E assim, respeitando aquela senhora que passava na rua. Aí no outro dia, veio ao ouvido daquela mulher que no momento em que ela passava, eles falaram que era uma mulher que estava passando e tinha muitos seguranças, muitos guardas protegendo aquela mulher, bem equipados, bem armados. Ou seja, às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas o Senhor está te guardando, está te protegendo. Eu lembro também de uma situação, de um testemunho não sei se ele era pastor. Ele teve um acidente e ele saiu, o carro foi para um lado e ele saiu de dentro do carro e ficou no meio da BR. E aí ele estava machucado e não conseguia andar. Ele então clamou ao Senhor. De repente, ele disse que um homem apareceu, tirou ele lá do meio lá da BR e colocou no meio fio do lado, né, no cantinho, e foi embora. E a única e o que ele fala é que aquilo era um anjo que veio, porque não fazia sentido aquele homem ser salvo ali da BR e não ter o segundo atendimento, que seria chamar o socorro, chamar talvez ali uma ambulância. E aquele cara saiu, e ele então testemunha que ali foi um anjo. E se você for olhar na Bíblia, às vezes nós ficamos assim: poxa vida, o anjo ele vai vir com aquelas asas, com aquele tanto de olhos. Mas existe muitas menções bíblicas onde os anjos, eles se manifestavam como homens. Então às vezes você não sabe, mas tem um monte de anjos disfarçados aí no meio da sociedade, e tem muitos anjos também protegendo. Irmãos, quem é pai da Maria Flor e mãe da Maria Flor sabe que a menininha deve ter uns 20 anjos cuidando dela. Porque ela é assim bem enérgica, criativa e rápida, e sobe o cabelo e pula. Então assim, tem alguns que têm mais anjos, mas você está sendo protegido pelo Senhor. Então o sangue, ele nos protege. Clama pelo sangue do Cordeiro, creia no poder do sangue de Jesus. Há proteção no sangue do Senhor. As famílias foram salvas e protegidas por meio do sangue. Colocaram o sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte não veio. Eu acho interessante, o Joseph Prince, ele pega um laço e ele coloca em alguns lugares da casa dele, laço vermelho. E ali toda vez que ele olha para aquele laço, ele lembra do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz em seu favor. Há uma separação daqueles que creem no sangue e daqueles que não creem no sangue. Todas as dádivas de Deus é liberada para os filhos por meio do sangue. Então se aproprie da bênção do Senhor. Por favor, não sejam alguém que anda fundamentado nos seus comportamentos naturais, mas creia no poder do sangue que fala. É por meio do sangue. E sabe, irmãos, eu tive uma experiência esse final de semana poderosa. Assim, minha vida tem sido muito corrida, tanto a vida secular, como também ministerial. E aí essa semana eu tive que vir para a Festa das Águas, e
no período da Festa das Águas, eu já tinha que ir para a rodoviária para ir para uma imersão de pastores lá em São Paulo. E aí o que acontece? Eu falei para Deus: Senhor, às vezes tem coisas das nossas vidas, da minha vida, Pai, que é muito cansativo, é muita correria. Me ajuda, Senhor, a descansar. E aí, irmãos, honestamente, semana passada, eu fiz as mesmas coisas, mas consegui fazer essas coisas no descanso, sem estar com a minha alma muito agitada, sabe, sem ter aquele cansaço emocional, aquele cansaço da alma, porque tem um cansaço às vezes que não é um cansaço físico, porque o cansaço físico é fácil, você dorme, acorda e está restaurado. Mas tem um cansaço que é o cansaço mais difícil, que é o cansaço da alma. E aí você acorda e está cansado e você não sabe explicar. Poxa vida, dormi a noite toda e estou cansado. Por quê? Porque esse cansaço não é um cansaço no seu corpo, é um cansaço da sua alma. E como que esse cansaço é vencido? Quando você crê no refrigério do poder do sangue de Jesus. Quando nós olhamos para o sangue de Jesus, nós podemos contemplar um futuro agradável, poderoso. É por isso que está escrito no livro de João, capítulo 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O que vai lançar fora o medo? Diga assim: o sangue do Cordeiro. É o sangue que tem... Que fala mais alto, é o sangue vitorioso. Por meio do sangue, o sangue fala de salvação, o sangue fala de vitória. Decida desfrutar do sangue de Jesus. Às vezes nós não usamos muito o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. A primeira competição que eu participei do CrossFit, teve uma competição do CrossFit, e era um trio, 3 competidores, e aí tinha uma quantidade de exercícios que tinha que fazer, e era exercício para te deixar bem exausto. E aí um dos mais difíceis era você pegar aquele peso e subir na caixa, pulava na caixa, ia para um lado e do outro lado, pulava na caixa e vinha para esse. E aí depois que você terminava de deixar a sua perna bem cansada, bem exausta, você tinha que fazer agachamento com peso. E eu lembro que quando eu estava fazendo, pulando naquela caixa, eu falei para Deus: Senhor, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu quero a força do Teu Espírito, que eu possa exceder os meus limites naturais com o poder do Teu Espírito. E sabe, isso é liberado quando nós cremos no sangue. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Ele nos resgatou da maldição da lei. A verdade é que já não há mais maldição sobre as suas vidas. Você já viu aqueles pássaros que estão presos, enjaulados? E o dono então foi comovido e decidiu libertar aquele pássaro. Ele abre a janela. O pássaro, ele está então livre, mas ele não sabe que está livre, ele não consegue olhar para a porta, ele não consegue sair da porta, porque já está acostumado a viver enjaulado. Tem muitos irmãos que as portas do evangelho já foi aberta, que o sangue já foi liberado, mas eles ainda estão enjaulados. Eles não sabem que existe, sabe, uma grande área agora para eles poderem voar, avançarem, romper os seus limites. E a boa notícia que eu tenho para você é: hoje o sangue de Jesus te libertou. Nesse lugar só tem vitoriosos. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então assim, se tem algo que já está definido no mundo espiritual, você é vitorioso, é abençoado. O apóstolo Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3:
Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é um verso que você tem que decorar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Meu irmão, você não precisa de sorte, porque nós já temos a bênção do Senhor. E lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 42 ou 22, 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto ou prejuízo ou destruição. Então o que você precisa? Diga assim: eu preciso da bênção do Senhor. E você já tem a bênção do Senhor. E por que nós temos a bênção do Senhor? Por causa do sangue. O sangue que clama: você foi justificado, você foi perdoado, você é amado, eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo Senhor. Essa é a nossa identidade. Nós somos amados pelo Senhor, somos herdeiros, somos eleitos, há uma unção. Diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo, temos um novo coração, fomos selados pelo Espírito da verdade. A Bíblia diz que nós somos amados de Deus. Tem pessoas que passam anos e anos fazendo terapia para ver se são curadas interiormente. Eis a terapia das terapias. O sangue de Jesus hoje fala. E a mensagem dele para mim, para você é: não há mais dívida diante dos céus a seu respeito. Não existe pecado tão grande que seja maior que o sangue de Jesus. Eu não sei o que você fez, nem quero saber sobre o seu passado. Eu só quero que você entenda que não existe pecado tão grande que seja maior do que o perdão que é liberado por meio do sangue de Jesus. Ele tem uma nova história para você e para mim. Acredite nessas verdades. Essas são as verdades mais profundas da terra. Toda mudança e toda transformação começa interiormente. A sua vida tem que ser alicerçada nessas verdades. Quando a nossa vida é alicerçada na verdade do amor e do perdão, você vai ser uma pessoa segura, uma pessoa que não vai se intimidar, uma pessoa que não está preocupada com a opinião dos homens. É alguém que tem convicções que você realmente é amado pelo Senhor. E sabe, o meu desejo hoje é que você desfrute do nosso amado. Olhe para Ele com o olhar de alguém que vai te suprir em todas as suas necessidades. É muito bom quando nós temos esse olhar, Fernando, real, daquilo que de fato o Senhor é. A Bíblia diz que quando o Senhor foi para o caminho de Damasco, na verdade Saulo de Tarso, para ser mais exato. Quando Saulo de Tarso está indo no caminho de Damasco, ele tem uma missão, ele recebeu ordem, e a ordem que ele recebeu era eliminar os cristãos, matar os cristãos. Mas a Bíblia diz que ao meio-dia, um sol que era inacessível, um sol que era mais forte do que o sol do meio-dia, cegou Paulo. E uma voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe, irmão, nessa passagem eu consigo ver o amor de Deus. Deus é um Deus de ira, um Deus que se ira com o pecador. Deus poderia muito bem exterminar Saulo de Tarso, mas Cristo já tinha ido para a cruz. E agora o Senhor, por meio da sua voz, ainda que seja uma voz de autoridade, era uma voz também de amor. Deus poupou a vida de Saulo de Tarso. Por que você me persegue? E aí ele então pede para que esse Saulo de Tarso vá na rua direita, na casa de um homem chamado Ananias. Não sei se você sabe,
mas tudo na Bíblia tem um significado. Ananias significa graça. Saulo de Tarso estava cego. E quem ora por ele? Ananias, que significa graça. Saulo de Tarso ficou cego e a graça o libertou da sua cegueira. No livro de João, capítulo 8, verso 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ananias, então, ele é este homem que ora por Paulo, que significa, Ananias significa graça. A graça orou pelo Saulo de Tarso, e ele então se transformou em um homem chamado Paulo. Olha que coisa poderosa. A graça abre os nossos olhos. A graça muda as nossas vidas. Só há transformação interior quando nós entendemos o poder do sangue que fala. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que ainda hoje estão dentro da igreja, que não nasceram de novo. Elas então têm um bom comportamento, mas o interior não foi transformado, porque o interior só é transformado quando nós entendemos o poder do sangue que fala, o sangue que é superior ao sangue de Abel, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aleluia. Quantos estão me entendendo? É por meio do sangue do Cordeiro que você pode orar pelos enfermos, eles são curados. É por meio do sangue do Cordeiro que hoje você está qualificado a perdoar as pessoas que te ofenderam. Sem esse perdão dos céus, nós não somos capazes de perdoar os nossos ofensores. Não fique preso às amarras da ofensa. Seja rápido para perdoar, porque você tem perdão de sobra dentro do seu coração. Só não há perdão dentro de você se você ainda não entendeu o poder do sangue do Cordeiro. Mas quando nós entendemos o poder do sangue do Cordeiro, aí sim nós temos perdão para perdoar. Quem são as pessoas que você está prendendo no seu coração? Que está aprisionando dentro de você? Libera essas pessoas. Sai desse cativeiro. Amém ou não? Então o sangue do Cordeiro é superior. O sangue de Abel clama por vingança, mas o sangue de Jesus fala de coisas superiores. Fala de perdão, fala de reconciliação, fala de vida eterna. Talvez vocês estejam ouvindo a voz da culpa, da acusação, do medo, mas hoje o sangue de Jesus quer falar mais alto sobre a sua vida. É um convite que é feito a você. E que convite é esse? Saia desse peso. Decida receber perdão completo na sua vida.